mas que tem conexão, temas importantes. Então vamos lá. Quando a gente fala de leilão, muita gente procura um leilão para comprar um imóvel com um valor melhor, um valor abaixo do mercado. Hoje nós temos os adjudicados da Caixa, os imóveis adjudicados da Caixa, que também é uma boa opção para que você consiga comprar imóveis com um valor abaixo do mercado. Mas leilão sempre foi utilizado e ainda é utilizado. Quando nós falamos de leilão, é importante você saber que leilão é a mesma coisa que asta pública. Asta pública, leilão. O leilão hoje, nós temos a figura do leilão judicial e o leilão extrajudicial. Professor, o que é o leilão judicial? O leilão judicial é aquele leilão que é proveniente de um processo judicial. Pode ser um processo judicial de cumprimento de sentença ou ainda de uma ação de execução. A ação de execução é a ação que nós utilizamos toda vez que eu tenha um título executivo extrajudicial previsto no Código de Processo Civil. Esse título extrajudicial, nós temos várias espécies, entre elas, nota promissória, duplicata, debenture, também um contrato de prestação de serviço, contrato de honorários advocatícios, contrato de honorários de serviço de corretagem de imóveis, também é um contrato que você pode executar. E você pode pedir o bloqueio do imóvel, e esse imóvel, se não ocorrer o pagamento da dívida por parte do devedor, esse imóvel pode ir a leilão, de forma judicial. Lembra você que nós temos vários ramos no direito, e o mesmo pode ocorrer em diversas espécies, diversos ramos do direito. Você pode perder um imóvel em leilão em virtude de dívida trabalhista, justiça do trabalho, em virtude de dívida cível, ou seja, ação de cobrança de honorários, cheque, nota promissória, duplicata, e pode ocorrer também, em alguns casos, até criminal. Quando eu falo do leilão, nós temos o judicial, que vem em virtude de um processo judicial, e nós temos também o leilão extrajudicial. Professor, o que é o leilão extrajudicial? Uma modalidade utilizada há pouco tempo. Nós estamos falando de um leilão utilizado agora, né? Caiu no gosto de 3, 4, 5 anos para cá. Esse leilão extrajudicial, eu posso contratar, quero vender minha casa, vou lá e contrato um corretor de imóveis. Isso é o ideal, uma imobiliária, isso é o correto. Mas muita gente opta por uma outra opção, uma nova opção, que é o leiloeiro. Eu vou atrás do leiloeiro e falo, quero vender meu imóvel no leilão. Esse leilão não tem nada a ver com dívida, com processo. Eu estou vendendo meu imóvel em um leilão, por vontade própria. É o chamado leilão extrajudicial, que é uma modalidade nova, inclusive eletrônica também. Falando em eletrônico, para entender melhor, ficar didático, nós temos o leilão presencial e temos o leilão eletrônico. O leilão presencial é aquele que você normalmente levanta a mão e dá o lance, né? Faz a proposta ali na hora. Esse leilão mais antigo, né, continua existindo, inclusive para bens móveis e imóveis. Mas hoje é a moda o leilão eletrônico. Vários sites de leiloeiros oficiais, você entra nesse site do leiloeiro e dá lance em relação àquele imóvel. Pode ser um lance dado em um imóvel proveniente de um judicial, não de um leilão judicial, ou pode ser realmente extrajudicial, porque o próprio proprietário do imóvel ou os proprietários foram procurar esse leiloeiro. Então cuidado, olha só que interessante, hein? Asta pública é a mesma coisa que leilão. Leilão nós temos o presencial e também o eletrônico, que é aquele que é feito num site. Esse é o que mais acontece hoje, é o leilão da moda. E temos o leilão judicial e o extrajudicial. Leilão judicial é aquele que vem de um processo, ação de execução, ou ainda cumprimento de sentença. Quando eu falo de leilão judicial, vem de processo. Extrajudicial, por vontade própria, eu procurei alguém. Olha só que interessante, falando de leilão, você que vai comprar um imóvel no leilão, porque acha realmente o preço muito interessante, tem que se atentar e tem que ter diversos cuidados. O primeiro cuidado que você tem que ter, sempre ler com muita cautela o edital do leilão. O leilão tem que ter edital, no judicial e no extrajudicial. No extrajudicial, muitas vezes o edital é copia e cola, é simples, muitas vezes é trocado até por um termo, né, chamado termo de adesão, depende de cada leiloeiro como trabalha. O leilão judicial é essencial fazer a leitura digital, porque o judicial você pode correr risco. Cuidado! Quando eu compro um imóvel, num leilão judicial, o documento mais importante para o comprador desse imóvel é a carta de arrematação. Anote aí, carta de arrematação. Professor Júlio, o que é carta de arrematação? É o documento mais importante numa transação imobiliária que venha a ser feita através de leilão. A carta de arrematação é uma carta, né? Leilão que vem do judiciário, é a carta que você vai conseguir fazer o registro. É a carta que você vai conseguir transmitir para o seu nome. Quando eu falo de leilão,
você arrematou o leilão, né, arrematou o imóvel através de um leilão, tem que ter essa carta de arrematação. Essa carta de arrematação, você pega essa carta e vai no cartório de imóveis para fazer o devido registro. Quando eu falo registro, é a transmissão. Você está transferindo a propriedade do devedor, que perdeu o imóvel, para você. Cuidado com essa carta, hein? Cuidado com essa carta. Quando eu falo de leilão, a carta de arrematação é um documento essencial, muito importante. Se conter, no seu conteúdo, tiver algum erro, você pode pagar caro por isso, sabe por quê? Você não consegue registrar. Nós temos um caso interessante no escritório, onde o cliente, o Márcio, comprou um imóvel no leilão. Pagou barato, valor muito abaixo de mercado. Mas qual foi o grande problema? A carta de arrematação, que foi o documento expedido pela justiça, não utilizou, o cartório, o fórum, o juiz, não utilizou uma nomenclatura correta, segundo o cartório de imóveis. Ele conseguiu a carta de arrematação, ele conseguiu. Quando ele foi no cartório de imóveis, o cartório de imóveis falou para ele, não dá registro, não vamos registrar. Professor, mas por quê? Porque na carta de arrematação não estava escrito que ele arrematou um imóvel, os direitos de propriedade ou domínio do imóvel. Estava escrito que ele arrematou os direitos do imóvel. Olha que coisa, hein? Ou seja, só pelo fato, exclusivamente, de ter lá rematado os direitos do imóvel, o cartório falou, não posso registrar. Porque segundo o cartório de imóveis, não vamos falar, sigiloso, processo, qual cartório que é, segundo o cartório alega que quando você remata o imóvel, tem que aparecer na carta de arrematação os direitos de propriedade. Ou seja, o que eu quero alertar você, quando você vai comprar no leilão, o principal documento é a carta de arrematação, fique atento, porque a carta de arrematação tem que constar direitos de propriedade ou direitos de domínio. Se aparecer só nomenclatura de direitos, pode ser um problema que você vai enfrentar, e nós sabemos que no Brasil, quem dita as regras do registro é o cartório de imóveis. Não adianta discutir com o cartório, nós temos recursos contra cartório, suscitação de dúvida, dúvida inversa, mas são recursos demorados, que podem demorar algo em torno de 3 anos. Ou seja, o cliente, muitas vezes, ele quer o registro do imóvel no nome dele com celeridade. Ele não quer esperar aguardar 3 anos. Olha que situação, hein? Professor, o que aconteceu nesse caso? Enroscou. Porque agora tem que desarquivar o processo, tem que pedir a expedição de uma nova carta com o termo correto. Direitos de propriedade. Olha o trabalho que vai dar isso. E se não fizer isso, não consegue registrar. Aí a opção seria um uso capião, porque ele já tem esse imóvel há mais de 10 anos. Olha o problema. Então cuidado. A arrematação, quando você dá um lance, e esse lance, foi o principal lance, o lance que realmente deu o objeto ao fato de você adquirir o imóvel, o documento que você vai receber do leiloeiro, do leilão, é a carta de adjudicação, que o nome mais correto é carta de arrematação. Carta de arrematação é o termo mais adequado, mais correto. A carta de arrematação é um documento importantíssimo que você consegue fazer o registro no cartório de imóveis. Quem comprou consegue transferir para o seu nome. Carta de arrematação. Cuidado, nela deve constar direitos de propriedade, direitos de domínio. Se aparecer uma nomenclatura diferente, você provavelmente vai ter problema com o cartório de imóveis. Cartório de imóveis, cada um, existe uma certa subjetividade, é subjetivo. Se o oficial entender que não gera segurança para o cartório, ele não faz o registro, não aprova o registro, através da entrada, do requerimento, da prenotação. Então tem cartório que vai aceitar, a maioria não vai aceitar. E claro que isso também depende de cada estado. Fique atento em relação a isso, hein? Quando nós falamos de carta de arrematação, documento principal, então fique atento. Nós temos também a situação de nulidade do leilão. Como assim, professor? Quando o leilão, muitas vezes, possui um erro no edital, ou um erro de procedimento, pode ocorrer a nulidade do leilão. Quando nós falamos de nulidade, muita gente fala, professor, nulidade é a mesma coisa que anulabilidade. O ato nulo é a mesma coisa que anulável. Não. Ato nulo é ato nulo. Ato anulável é anulável. Professor, o que é um ato nulo? Ato nulo, ele não chegou a existir no mundo jurídico, nos negócios jurídicos, porque é muito grave. É tão grave, um exemplo disso é a simulação, quando eu compro um imóvel, e eu comprei esse imóvel porque ocorreu uma simulação, eu posso pedir a nulidade. Ou seja, quero o dinheiro de volta, o negócio não chegou a existir. Ato anulável, anulabilidade é diferente. Anulabilidade, eu só corto o vício, o último ato que foi feito errado, mas o negócio valeu. Então são conceitos diferentes. Tanto é que as ações são diferentes também.
Um advogado, quando faz uma ação de nulidade, ele faz a chamada ação declaratória de nulidade, para cancelar o negócio, como não tivesse existido. Esse é o efeito, essa ação gera esse efeito, ação declaratória de nulidade. Quando o advogado faz ação declaratória de anulabilidade ou de ato anulável, é diferente. O negócio existiu, mas aquele defeito no último ato vai ser consertado. Poderia ser um defeito na escritura pública, no registro, mas o negócio tem a sua validade. Cuidado com isso, hein? Quando nós falamos de leilão no Brasil, é importante que você saiba que poucas teses vão evitar, né, que você, né, o devedor, acabe perdendo o imóvel. Não tem muitas teses. Uma dessas teses para salvar o imóvel que está indo para leilão, realmente é o acordo. Fazer um acordo no judiciário para evitar realmente que o imóvel vá a leilão. Se não fez acordo, não tem o dinheiro, não levantou o dinheiro para fazer o pagamento da dívida à vista, cuidado. Não existem teses para salvar esse imóvel. Salvo exceção se tiver um vício no edital para que seja decretada a nulidade do leilão, né, a suspensão do leilão em caráter de medida cautelar. Então cuidado com isso, hein? É muito difícil quando o imóvel vai a leilão você salvar esse imóvel sem dinheiro, é isso que o professor está querendo dizer, ou sem falhas graves, né, no edital, que são através das ações chamadas aí ações também como ações de nulidades ou anulabilidade. Nós temos uma ação muito importante em relação ao leilão, que é o embargos à arrematação. É uma ação que eu posso usufruir após a arrematação, mas também eu preciso ter uma tese muito importante, que é uma tese realmente de um ato ilegal, né? Dentro do edital. Precisa ter um erro muito grande dentro do edital. Se não tem, também não vou conseguir um êxito em relação a essa ação. Nós temos também para proteger um terceiro, olha só, hein? Ou seja, o professor Júlio é réu, devedor do Banco do Brasil. O Banco do Brasil está me cobrando, eu não pago o Banco do Brasil, o Banco do Brasil manda o meu imóvel a leilão. Só que eu vendi esse imóvel, vendi para um terceiro. Vendi esse imóvel para um terceiro e fiz um contratinho de gaveta. Porque o próprio contrato de financiamento me proíbe de fazer a transmissão sem avisar o banco. Então eu fiz o contratinho de gaveta. Isso é o que mais acontece no Brasil, hein? Professor, a sua relação com o banco é de credor e devedor. É uma ação chamada ação de execução. Se eu não pagar, um dos pedidos do banco é que o imóvel vá a leilão. A reintegração do imóvel, a reintegração de posse do imóvel, o imóvel vai a leilão. Normalmente o imóvel vai a leilão. O terceiro que está morando lá, que comprou esse imóvel através de contrato de gaveta, ele tem defesa, hein? O direito não socorre quem dorme. Ele tem defesa. Porque o circo está pegando fogo, mas ele não é parte do processo. Ele está ali só olhando. E se ele ficar quieto, vai ser prejudicado, porque ele vai perder a posse do imóvel. Professor, ele tem registro? Não, ele tem a posse. Registro quem tem é o banco, né? Dependendo do contrato. Esse terceiro que está morando lá no imóvel porque comprou, né, comprou do devedor através de um contratinho em gaveta, ele tem que se defender. Nome da ação, embargos de terceiros. É isso aí, embargos de terceiro. Ou seja, o posseiro que está investido da posse direta, né, está lá na posse do imóvel, ele pode se defender. Quando eu falo de ação, né, ação própria para a defesa, é ação de embargos de terceiro. Então, o terceiro que tem a posse, ele tem o direito de se defender, sim, isso é importante, hein? Professor, em relação ao uso capião, comprei um imóvel no leilão, e não consigo registrar, existe um vício, igual o professor falou, na carta de arrematação, a carta de arrematação foi mal feita, o cartório fala, não vou registrar, o que eu posso fazer? Você pode pedir ao juiz que expediu a carta que seja feita novamente, elaborada novamente, uma segunda via retificada. Se isso não ocorreu ou não for possível, a saída, sabe onde está? Na ação de uso capião, dependendo da posse que você tem. Se tem uma posse de 5 anos, 10 anos ou 15 anos, você pode sim, mesmo porque a carta de arrematação pode ser utilizada como título de boa-fé. No Brasil nós temos 36 espécies de uso capião. E nós temos um documento muito importante chamado título de boa-fé. Esse título de boa-fé não é só contrato, hein? Atenção! Título de boa-fé pode ser um formal de partilha, pode ser uma escritura pública, pode ser uma declaração, pode ser até um testamento, hein? Ou também uma carta de arrematação. Então é aquele documento que me ajuda a ter direito ao uso capião, claro, contando com os outros requisitos, que é a vontade de ser dono, o ônibus domini, a posse de 5, 10, 15 anos, né? E também de forma mansa e pacífica e ininterrupta. Então, claro, 36 espécies, nós temos usos capiões diferentes, vai depender daquele uso capião que você vai usar. Mas fato é que você pode sim retificar, regularizar a documentação de um imóvel através do uso capião,
um imóvel que você comprou no leilão, se for o caso, né? O ideal é que você compre o imóvel no leilão, você consiga realmente fazer o registro através da carta de arrematação. Então toma muito cuidado com isso, é importante você saber. Olha só, quando nós falamos de leilão no Brasil, é importante que você saiba que o leilão, a asta pública, pode ocorrer com bens móveis e imóveis, né? Então, nós, pelo programa aqui, nós se concentramos sempre no mercado imobiliário, nas relações, os negócios imobiliários, mas isso acontece também com os bens móveis e que atende em relação a isso. Nós temos também, em relação ao leilão, uma grande novidade. No passado, né, o leigo, muita gente fala, leilão, eu só não vou no leilão porque tem que ter dinheiro para comprar no leilão, porque não parcela, não faz financiamento o leilão. Cuidado, hein? Hoje nós temos sim, com um novo código, nós temos o parcelamento. Muita gente compra no leilão e consegue parcelar. Claro, vai depender do edital, vai depender da situação concreta que nós vamos analisar num outro programa. Mas fato é que você consegue parcelar sim no leilão. Então, esse negócio, o leilão não consigo parcelar, isso é boato, tá? Você, na verdade, hoje no leilão você consegue parcelar. Não só no leilão, né? A compra no leilão você consegue parcelar, depende do que está no edital, mas também hoje o devedor tem o direito, no novo CPC, de parcelar sua dívida, que é o parcelamento judicial. Quando um banco ou alguém está te cobrando em ação de execução, você tem o direito de parcelar. Como que é feito esse parcelamento judicial? A gente não está falando mais de leilão, é em parcelamento judicial. 30% de entrada e o restante em até 6 vezes com juros de correção, claro, honorários advocatícios, mas você consegue parcelar 30% de entrada e o restante parcelado em 6 vezes. Olha que bacana. O CPC, né, novo, ele manteve, né, regularizou a situação do parcelamento judicial. Então, o devedor tem direitos também, além de ter direito de se defender, de impugnar o valor cobrado, ele pode também, se ele quiser, fazer o parcelamento judicial. Parcelamento judicial, olha que interessante, eu não preciso da opinião da outra parte, é um direito que eu tenho como devedor. Quando nós falamos dessa situação de parcelamento judicial, é um benefício mesmo. Você pode dar 30% de entrada e parcelar o restante em até 6 vezes. Volta aqui no leilão. Então, professor, o que é leilão? É asta pública. O que é asta pública? É leilão. Quando a gente fala de leilão, hoje o leilão da moda é o eletrônico, hein? O que você acha disso? Muito mais sério, muito mais rápido que o presencial. Nossos juízes, atualmente, quando o imóvel vai a leilão, em virtude de uma ação de execução, eles vão enviar o imóvel para um leiloeiro, normalmente eletrônico, né, que tem um site. Muitas vezes você perde o imóvel sem ficar sabendo. Fique atento, né? Se existe um processo, tem que ter acompanhamento. Tem gente que sabe que o banco está cobrando a pessoa, né, e ela não vai atrás de um advogado. Isso é um problema sério. Por quê? Se você não vai atrás de um advogado, você vai tomar uma surpresa. E a surpresa qual que é? É realmente aparecer alguém para avaliar o imóvel. Aparece na porta da tua casa, né, quer acesso ao seu apartamento, imóvel comercial residencial, para fazer a avaliação, para depois ir para um leilão. Cuidado com isso, hein? Processo é algo sério, tem que estar acompanhando, hein? Nós temos um quesito importante aqui, o professor quer comentar, que é o bem de família, né? O bem de família, cuidado, tá perdendo cada vez mais força, hein? O que é o bem de família, professor? Bem de família é aquele bem protegido, é o único bem da família. Quando a família só tem um bem, esse bem é chamado bem de família. O bem de família é uma tese de defesa do devedor. Quando o credor, o autor da ação, cobra o devedor pode falar, excelência, eu vou pagar, bloqueia meu carro, a televisão, penhora a televisão, mas o imóvel não, porque é o único bem que eu tenho. Professor, é 100% garantido alegar bem de família? Não é. Bem de família tem diversas situações que a justiça entende que não posso aplicar o uso do bem de família. Entre elas o fiador. Se você é fiador, se você optou em ser fiador, você é a garantia do contrato. Então, se o inquilino não paga, quem vai pagar? Você. Você que vai pagar. Professor, eu que vou pagar, vai pagar. E se você não tiver dinheiro para pagar, você vai perder o seu único imóvel. Mas é bem de família. Para fiador não tem bem de família. A caução já teve um entendimento majoritário, né, em relação ao bem de família. Hoje não tem mais, hein? Quando eu falo de caução, hoje não tem mais um entendimento majoritário. Tem muita gente realmente que faz a caução, dá o imóvel em garantia e depois amanhã não consegue pagar o financiamento, não consegue pagar o contrato, as parcelas estipuladas no contrato e vai acabar perdendo também o imóvel, mesmo que não seja fiador, que seja um caucionista, tá? Então cuidado com isso, porque o bem de família perdeu força. É uma tese muito frágil para que você possa alegar em relação ao seu imóvel, para que não vá a leilão. Claro, precisa ser analisado o caso concreto, mas é uma tese fraca hoje em dia. Então cuidado com isso, hein? Então nós falamos aqui que para evitar que o imóvel vá a leilão, nós podemos parcelar a dívida, parcelamento judicial. Nós falamos também aqui que esse parcelamento judicial,
quer o credor queira ou não queira, é um direito que eu tenho como devedor. Nós falamos também da tese bem de família mais perigosa, então também a tese perigosa. E falamos também que uma forma de salvar o imóvel que está indo para leilão é depositar em juízo o valor integral. Então cuidado, tá? Isso é muito importante que você fique atento, porque são as teses defesas do devedor. São as únicas que vão salvar o seu imóvel caso realmente ele esteja aí em procedimento de leilão. Então toma cuidado com isso. Vamos lá, chegou o momento de responder nossas perguntas. Vamos para o Pergunte ao Professor. Vamos lá. Professor, bom dia. Olha só, quando eu coloco o imóvel para vender em um leilão, posso estipular um valor mínimo? Humberto, na verdade o leilão sempre vai ter o valor mínimo, é obrigatório, né? E o imóvel não pode ser vendido abaixo desse valor, tem vários termos utilizados. Fato é que esse valor mínimo tem que existir, é obrigatório. Quem estipula isso? Na verdade, em um processo judicial, é o perito, né, que presta o serviço de perito, o corretor de imóveis, que faz a avaliação normalmente. Então esse valor mínimo, ele também é com base no valor do imóvel e no valor da dívida, ao caso concreto, tá bom, Humberto? Um abraço para você. Vamos lá, Luiz Fernando, de Sorocaba. No caso do bem de família, quanto tem dívida trabalhista de empregado? Trabalhou no imóvel, também perde imóvel? Também. Na verdade, as ações trabalhistas de execução trabalhista, na verdade, são ações que eu utilizo também o procedimento da asta pública e do leilão. Acontece, então pode perder o imóvel sim, tá? Um abraço para você, Luiz. Quais os primeiros indícios de haver uma simulação em um processo de inventário? Luiz, simulação é algo muito grave, tanto é que no direito brasileiro, segundo o Código Civil, a simulação ela é tratada como um dos motivos mais graves, um dos efeitos do negócio jurídico mais graves que existem. A simulação dá o direito de você ingressar com uma ação de declaratória de nulidade. Por quê? Porque é tão grave que esse negócio não deve ser levado em consideração. Ele é um vício tão grave que o negócio não pode ser considerado válido. Tanto é que a simulação, quando você consegue provar a simulação, não tem prescrição. Quando nós falamos dos defeitos do negócio jurídico, normalmente quando eu vou reclamar numa transação imobiliária, eu tenho 4 anos, é o prazo prescricional. Quando eu consigo identificar e provar a simulação, não tem esse prazo de 4 anos, porque não tem prescrição. É difícil provar a simulação, né? Nós temos no direito 2 provas, as provas orais e as provas documentais. Eu vou ter que arrumar provas que realmente ocorreu uma simulação. Nessa situação do inventário, teria que provar realmente que um dos herdeiros não assinou o inventário, um dos herdeiros não ficou sabendo como foi feito o inventário, ou foi excluído, né? E todo mundo tinha ciência que tinha mais um irmão, mais ou menos isso, tá? Mas tem que ser analisado o caso concreto. Mas, de antemão, te explico que a simulação tem que ser algo grave, ou seja, tem que ser uma simulação, você enganou, induziu o outro a erro, induziu enganando mesmo, né? Você simulou uma certa situação, ou seja, são 6 irmãos, você simulou que só tem 4 irmãos, sabendo que tem mais 2. Isso seria uma simulação para utilizar uma ação e tentar aí a nulidade da sentença, da partilha do inventário, tá bom? Estamos chegando ao final do nosso programa, um abraço a todos. Lembrando que esse tema é muito importante, nós falamos de arrematação, leilão, registro e nulidade. Nós temos diversas teses de defesas no Brasil para evitar realmente a arrematação do imóvel. Poucas são eficazes, poucas são eficazes. Aquele terceiro que tem a posse do imóvel, esse é considerado um terceiro. Cabe a ele fazer embargos de terceiros, que é a ação realmente apropriada para o caso concreto, e esse terceiro tem outras possibilidades de regularizar o imóvel, porque o que interessa para ele é a posse, tá bom? Então tem várias situações, um tema muito importante, um tema muito agradável, o professor gosta muito, a gente trabalha muito com isso, é um tema também que tem que ser analisado cada caso concreto, porque realmente um sim ou um não faz toda a diferença num processo, na relação de execução ou na relação de cumprimento de sentença, tá bom? Quero desejar a você uma boa semana, tchau!